lá! O que tá acontecendo aqui? Devemos nos expandir ou morrer? Força! Judah! Hold back! Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos entrar ali no finalzinho da República Romana, os seus conflitos sociais, e vamos chegar aqui, ó, no Império Romano. Exatamente, quer dizer que Roma deixa de ser uma república, a república cai? Como é que funciona isso? Na verdade, a república não cai, a república começa a entrar em conflito. Por quê? Porque patrícios e plebeus não estão mais se entendendo. Cada vez mais os plebeus são numerosos e cada vez mais eles começam a pedir e exigir e impor que eles participem também das decisões, né, políticas da República Romana. E aí, quando vocês observam essa imagem aí, nós podemos ver que patrícios e plebeus não estão se entendendo, né? Eles estão brigando, estão apontando dedo na cara do outro, tipo, eu tenho razão, você não tem, né? Cada um na sua razão. Então, o que os plebeus eles estavam querendo, na verdade? Os patrícios estavam muito bem, confortáveis na sua situação. Já os plebeus não. Os plebeus, eles queriam fazer, né, melhorias nas suas condições de vida. E aí, possivelmente, foi uma pergunta feita por muitos que viveram nos primeiros séculos da República Romana. Será que os plebeus queriam melhorar suas condições de vida? É óbvio que sim, né? Com o passar do tempo, cada vez mais plebeus ficavam insatisfeitos com a situação em que viviam. Conforme aumentava o endividamento da plebe, eles iam ficando endividados, se tornavam escravos por dívida, né, que tinha essa questão da escravidão lá por dívida, então o plebeu podia se tornar escravo por dívida, tinha essa questão também, né, e o patrício ele ia colocando cada vez mais imposto ali, para quê? Para manter mais escravos, para ter mais escravos, você não consegue pagar, você vai ser meu escravo, era assim que funcionava. E aí, conforme eles iam aumentando o seu endividamento, né, e as constantes promessas de melhorias que nunca acontecia, tanto na economia quanto nas leis feitas pelos patrícios, os plebeus se organizavam para reivindicar medidas governamentais. Como assim? Eles faziam mesmo furdunço, bagunça, ia para frente lá, né, do Senado brigar, né? E aí, eles iam em forma de grupos, né, reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem as suas condições de vida. E aí nós vamos ver que, por meio de lutas, muitas lutas, eles pressionaram os patrícios e os patrícios tiveram que ceder, porque os plebeus eram em maioria, então, por meio de um movimento mais intenso de plebeus, né? Os plebeus eram maiorias, pela força eles poderiam tirar os patrícios do poder. Aí nós vamos ter algumas leis. Em 493 é criado, né, antes de Cristo, o Tribunato da Plebe. O que vem a ser o Tribunato da Plebe? Seleção de um grupo de plebeus, tinha que ser plebeu, que tinham o poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo. Isso mesmo. Aquela assembleia bonitinha lá que eu coloco para vocês nas últimas aulas que eu coloquei, né? Tribuno da plebe, magistrados, né? Tudo isso era uma coisa assim muito organizada, mas de forma que os patrícios participavam mais. Então eram os patrícios que votavam na maioria, né? A maioria era patrícios, então os plebeus não tinham muita chance. E aí, em 493, os patrícios vão aprovar o Tribunato da Plebe, né? E aí, essa seleção de plebeus que tinham o poder de convocar, presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado, propor novas leis, ou seja, então o plebeu podia propor novas leis, intervir em nome dos plebeus em assuntos
legais, quer dizer, assuntos que diz respeito à lei, né, e vetar ações de magistrados para proteger os interesses da plebe. Esse vetar ações dos magistrados, os magistrados eram cargos geralmente ocupados por patrícios. Então, o plebeu dificilmente ia chegar aqui. Então, o que o plebeu fazia? Quando o magistrado lá, um patrício, colocava algo, né, que não ia favorecer os plebeus, eles vetavam, tipo assim, não vai passar, a gente não aceita essa nova lei, essa nova medida, isso não vai nos favorecer, então não. E eles tinham esse direito, esse poder de vetar. Em 445 a.C., foi instituída a Lei da Canuleia. A Lei da Canuleia, ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Como assim? Se vocês prestarem atenção, patrícios. Aqui, ó. Lá no tribunato da plebe, eles podiam se organizar em grupos de plebeus e eles tinham o poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado e propor novas leis. Então, ó, eles proporam essa lei da Canuleia. Para quê? Para intervir em nome dos plebeus. Ou seja, e para proteger os interesses da plebe. Como assim? Se eu sou da plebe e me caso com alguém que pertence à classe lá dos patrícios, quais as chances de eu ter mais poder me tornando um patrício? Eu deixo de ser plebeu, eu passo a ser patrício. Então era essa sacada deles, entendeu? Por meio do casamento, melhorar, né, a sua condição na sociedade, ter uma condição melhor. E a Lei Licínia? O que a Lei Licínia dizia? Ela vai abolir a escravidão por dívida. Então, nós vamos ver aí a escravidão por dívida. Plebeu não fica mais preso, né? Não é mais escravo, não trabalha até morrer. E também determinava que um dos cônsules, que até então só podia ser patrício, então um desses cônsules aqui, que até então só podiam ser patrícios, um desses cônsules eleitos deveria ser o quê? Da plebe, deveria ser plebeu, então mais um benefício para a classe plebeia. E a Lei Ogúnia? A Lei Ogúnia, ela permitia aos plebeus, né, se tornarem, se assim o desejassem, né, sacerdotes. Mais para frente vocês vão entender como é que funciona, por que essa lei foi importante, né? E aí nós temos a Lei Hortência. O que a Lei Hortência vai dizer? Ela determinava que as decisões da Assembleia do Povo, logo se entende que tem plebe aqui, se tornassem lei por meio de votação, por meio do voto, ou seja, por meio de um plebiscito. Então, por meio de um plebiscito, que é a mesma coisa que voto, né? Vamos votar.
né? A lei Hortência determinava que as decisões da Assembleia do Povo se tornassem lei por meio de votação. Então, agora não era só o Senado, o magistrado que votavam, não. Os plebeus tinham maiores participações aqui. E aí, com isso tudo, né, com todas essas leis que foram surgindo aqui, né, dentro do finalzinho ali da República Romana, de 493 a.C. até 287 a.C., os plebeus tiveram muitas conquistas aqui, né? E isso não vai agradar muitos patrícios, né? Aí nós vamos ver que as revoltas plebeias foram, né, com essas revoltas foram obtidos os seguintes direitos: tributos da plebe, ou tribuno da plebe, assembleia da plebe, lei das 12 tábuas, que eu não coloquei ali, mas depois eu vou falar um pouquinho delas para vocês, lei da Canuleia, lei licínia e a ascensão das magistraturas, ou seja, as magistraturas eram de poder apenas os patrícios, agora os plebeus também tinham poder ali no magistrado. Deixaram de ser escravos por dívidas e recebiam terras conquistadas por Roma. Aqui nós vamos ter o exército romano se fortalecendo cada vez mais, é um exército muito forte, e esse exército, geralmente ele tinha um general, né? E esses generais vão começar a ser bem conhecidos, né? Dentre a plebe, dentre o povão, e vão cair nas graças também de alguns patrícios, e aí alguns patrícios ali aliados a alguns plebeus vão começar a se entender e vão querer o quê? Que Roma deixe de ser uma república. E aí Roma vai entrar em crise, né? A crise e o fim da república. Aqui nós temos uma cena de uma figura histórica que vocês vão pesquisar para mim, que foi esfaqueada por vários senadores. E aí aquela frase bonitinha que vocês conhecem, ou se vocês não conhecem, vocês vão pesquisar: até tu, Brutus, né? Vocês vão entender que figura histórica foi essa, da onde surgiu essa frase. Eu não vou contar agora, só depois que vocês fizerem a pesquisa que eu vou passar para casa. E aí nós vamos ver aqui agora, ó, com o fim com a República em crise, né? A crise e o fim da República. Antes dessa crise total, nós vamos ter tentativas de reforma agrária em Roma. E nós vamos ter os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, né? Esse aqui é uma moeda, né, do século II a.C., que representa Tibério Graco. Os irmãos Graco, eles são responsáveis pela tentativa de reforma agrária, tá bom? A primeira tentativa de reforma agrária na história, ou seja, aquelas terras que ficavam lá jogadas às moscas e ninguém usava, o projeto era distribuir essas terras entre os mais, né, pobres, mais necessitados, para que eles pudessem conquistar alguma coisa, só que é vetado, né? Não vai ser aprovada essa lei, que é chamada de lei frumentária, né? No caso, a lei frumentária foi uma lei em que o Tibério Graco ele conseguiu abaixar o preço do trigo para que ele fosse vendido o preço mais popular dos pobres, né? Para que as classes mais humildes pudessem alcançar e conseguir comprar o trigo, que era o alimento principal dos pobres. Ele vai conseguir aprovar essa lei. Só que a lei frumentária, apesar dela ser aprovada, ela não vai aprovar a reforma agrária. Uma coisa é você vender o trigo mais barato para os pobres, outra coisa é você dar terra. Quando você dá terra, você está dando poder. E aí os patrícios continuaram mantendo seus privilégios. E aí a crise da República e o fim da República, né? Muitos militares vão entrar no poder, passaram a questionar constantemente o Senado. Então, muitos militares vão questionar o Senado. E o que esses militares vão falar?
vão falar que o Senado está errado, que o Senado deveria tomar outras medidas, ser menos, né, dar menos abertura para os plebeus, e aí esses generais que eram patrícios, que conseguiam chegar ao cargo de militar, e quando você é militar, é sim senhor para cá, sim senhor para lá, lá em Roma não era diferente, eles começam a cortar um pouco algumas conquistas que os plebeus tinham realizado, né? E aí nós vamos ter o fim da República, né? Caio Mário vai se tornar das figuras mais importantes, né? De um dos generais mais importantes de Roma, da Roma lá no finalzinho da República. Só que antes de ter o Império Romano, quando a gente vem aqui, ó, tivemos conflitos sociais na República. Desses conflitos, várias leis surgiram, muitas, né, conquistas foram feitas, tentativa de reforma agrária em Roma, a lei framentária, que vendia o trigo para os pobres num preço mais bacana, a crise e o fim da República. Então, agora nós chegamos no Império Romano, né? O que nós vamos ter aqui no Império Romano? Nós vamos ter, antes do Império começar, nós vamos ter que estudar a seguinte formação. Triunvirato. Roma, antes de ter um império com um imperador só, o império começa com a formação do primeiro triunvirato entre Pompeu, Júlio César e Crasso. Mas o que é um triunvirato? Né? O triunvirato nada mais é que a união das forças políticas, econômicas e militares. Resultou na aliança conhecida como o primeiro triunvirato de Roma. A aliança é famosa, mas funcionava na informalidade, não tinha nenhum registro nem validade jurídica. Olha só que interessante isso. Então, nós vamos ter as forças políticas, econômicas e militares. Aqui a gente sempre vai ter um general, um político, né? E alguém que mandava bem na economia. Então, se vocês observarem, o primeiro triunvirato nunca é formado só por generais, você vai ter sempre alguém para equilibrar ali, né? E era irregular, não tinha validade jurídica, mas funcionava porque o exército vinha e tomava. Observe que nós vamos ter Júlio César, né? Geralmente a gente pensa, Júlio César, o primeiro imperador de Roma. Calma, não foi bem assim. Né? Ele não governou sozinho, né? Ele governou ao lado de Pompeu e ao lado de Crasso. Ou melhor, eles dividiam o império, né? E cada um ficava com uma parte. O segundo triunvirato. Aí nós vamos ter o segundo triunvirato de Roma. Foi uma aliança formada entre 3 líderes. Otávio vai ser herdeiro de Júlio César, ele era sobrinho do Júlio César, né? Emílio Lepto e Marco Antônio. O Marco Antônio, ele tem uma historinha aí bem famosa com a Cleópatra. A nova aliança foi reconhecida oficialmente pelo Senado romano em 43 a.C. Então, o segundo triunvirato ele é reconhecido juridicamente. E tinha como principal foco combater os responsáveis pelo assassinato de Júlio César, especialmente Brutus. Ou seja, quando a gente olha essa imagem aqui, nós vemos Júlio César encurralado e ele vai tomar, não me lembro quantas facadas agora. Então essa pintura aqui representa as facadas que ele tomou, né, na escadaria lá do Senado, e aí ele olha assim para o melhor amigo dele, que era Brutus, e fala assim, Brutus era o nome do camarada, até tu, Brutus, né, dizem que ele falou isso, até você, meu melhor amigo, estava contra mim, né, conspirando contra mim, e aí o Júlio César morre, e aí nós vamos ter o sobrinho dele, Otávio,
que vai acabar futuramente se tornando um dos imperadores de Roma. Mas antes nós vamos ter o segundo triunvirato, da onde ele faz parte. Então é do segundo triunvirato que vai surgir o primeiro imperador de Roma, tá? Vamos dar uma olhada para ver como é que funcionava os triunviratos. Em meio à crise, surgiram 3 generais que formaram um governo chamado triunvirato, governo de 3 membros. Primeiro, general que derrotou Espartacus, o Crasso. Pompeu, um famoso general que conquistou o Oriente. Júlio César, um dos mais brilhantes generais da história de Roma. Eles também entendem de economia, tá, gente? E de política. Pompeu vai ficar com a Espanha, onde hoje é a Espanha. Crasso vai ficar com onde hoje é a Síria. E César ficou com a Gália, atual França. Então, para e pensa, gente. Olha o tamanho do Império Romano. O tamanho do Império já, né, se expandindo. Então, é como se onde hoje é a Espanha tivesse um imperador Pompeu. Crasso ficou com a Síria, o imperador Crasso, lá na Síria, onde hoje é a Síria. Tudo isso era Roma. A gente coloca aqui para vocês se localizarem geograficamente, tá bom? E César ficou com a atual França, antiga Gália. E aí nós temos aqui o segundo triunvirato. Após a morte de César, formou-se o segundo triunvirato, composto por Lepto, Marco Antônio e Otávio. Lepto foi mandado para a África e Marco Antônio para o Egito. Por isso que rola ali um romancezinho com a Cleópatra, entendeu? Otávio empreendeu uma disputa pelo poder, destituindo Lepto, tirando Lepto e enfrentando Marco Antônio, que foi derrotado na Batalha de Actium. Em 27 a.C., o Senado concedeu a Otávio o título de Augusto, que significa divino. Era o fim da República e o início do Império em Roma. Então, isso aqui, ó, os triunviratos, eles estão dando adeus para a República e mostrando no segundo triunvirato, né, que Otávio vai vingar a morte do seu tio, né, Júlio César, que foi assassinado brutalmente. E aí nós vamos ter agora o início do Império Romano, tá bom? O Império é agora. Observem bem, o Império é tão grande que ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? E a expansão romana. Motivos da expansão, eles queriam maior segurança, prestígio político e militar perante os outros povos, né? E vantagens econômicas, né? Mais terra, maior economia, maior poder. E aí, com isso, nós vamos ter, né, o Império. Como que ele surge? Ele surge quando Otávio procurou assegurar a hegemonia romana. Ele manteve em funcionamento as instituições republicanas, ou seja, ele mantém as instituições da república, mas com poder nas mãos, né, de imperador, como o Senado e a magistratura, mas estabeleceu uma forma de governo denominada na época de Principado, que deu início ao Império Romano. Então aqui nós já temos a base do Império Romano. Então, se vocês observarem, a palavra império vem do latim imperium. Na Roma antiga, o império era governado pelo imperador, título que indicava que uma pessoa era detentora de todos os poderes civis e militares e podia exigir obediência dos cidadãos. Então, quer dizer que os plebeus eles vão perder tudo que eles conquistaram? Praticamente. E quem que eram? Da onde surgem esses imperadores? Eles surgem lá dos patrícios. Então, vocês podem ver que é uma disputa de poder, né? Já que os patrícios não estavam conseguindo conter a plebe, vamos avançar, né? Militarmente, vamos dar a escravidão por dívida vai ser encerrada lá na República. Qual era a intenção? A intenção era ter mais gente no exército. E aí você perdoava a dívida, mas o cara tinha que ir para o exército. E aí você aumentava o seu exército, você dava prestígio para aquele soldado, e aquele soldado ia te ajudando a conquistar Roma. Roma se tornou um grande império,
E o Império Romano vai ter muita participação da mulher, tá? A mulher em Roma ela vai ter uma participação muito grande, as patrícias e as plebeias, né? As patrícias, é lógico que elas vão só podiam caminhar pelas ruas acompanhadas de suas damas de companhia, de suas escravas. Opa, mas voltou a ter escravo? Voltou a ter escravo, tá bom? Elas se casavam com aproximadamente 14 anos, geralmente casamentos arranjados pelos pais. No entanto, elas tinham tempo livre para diversas atividades, como a leitura e o estudo. Então, eram mulheres muito bem instruídas, né? No casamento, as mulheres mantinham suas riquezas sem transmiti-las aos maridos. Isso é muito interessante. E quando elas se casavam, tudo que elas tinham herdado do pai, da mãe, o marido não tinha direito, né? E elas podiam elaborar testamentos, solicitar o divórcio e casar-se novamente. Isso era o direito que as mulheres patrícias tinham em Roma. Embora não pudessem assumir cargos públicos, elas participavam das eleições, apoiando candidatos, organizavam eventos como reuniões e banquetes e possuíam propriedades, elas eram donas de terras. E as plebeias, como é que funcionava a vida para elas? Já as mulheres plebeias tinham mais autonomia, elas podiam andar pelas ruas e tinham mais liberdade em relação ao casamento. Podiam se casar com quem quisessem, além disso, as plebeias podiam trabalhar, o que lhes possibilitava o contato com diferentes pessoas e o acesso a outros ambientes. Então a gente tem uma imagem que as plebeias foram prejudicadas aqui no Império Romano. Não. Né? Elas acabam conquistando e caindo nas graças de muitos imperadores, tá bom? Só que as patrícias é que eram designadas, né? As mulheres patrícias que eram designadas a se casar com patrícios, né? Então, quando o Império Romano começa, né? Nós vamos ter ali um império totalmente movimentado por mulheres, ok? Então, a figura feminina em Roma, principalmente no Império Romano, ela é de grande importância. Lembrando que a civilização romana é uma civilização patriarcal, tá? Onde o homem manda, mas a mulher também tinha ali a sua forma de conquistar, né? Algumas vantagens ao lado do seu marido, que geralmente era um imperador, no caso das patrícias, no caso das plebeias, essas ralavam mesmo, trabalhavam, né? E aí nós temos aqui um símbolo no Império Romano que é o Coliseu. Na próxima aula falaremos um pouquinho sobre a Pax Romana, né? E a política de pão e circo, que era essa política, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.